Então, bom dia a todos, bom dia a todas, esperando que todos e todas se encontrem bem nesta atividade muito notória, certamente, e provavelmente também muito útil, ou virá a ser muito útil para muitos de nós, incluindo eu. Foi-me pedido uma participação nesta atividade, aqui eu anui de bom gosto, e foi-me pedido um tema, ou pelo menos uma perspectiva de reflexão, mais do que um tema, porque aquilo que vamos aqui, ou aquilo que pretendo aqui partilhar convosco, é mais do que um tema. É uma perspectiva de abordagem desta questão da esperança a partir da Sagrada Escritura. Deixo-vos uma pequena síntese temática que não é propriamente um resumo. São um conjunto de ideias que depois vão ser mais ou menos, ou vão estar mais ou menos presentes na abordagem que faço aqui convosco. Portanto, se mais não levarem, pelo menos podem levar 2 folhas de papel e depois logo se vê o que a partir daí acontece. Bem? E aí já é um bocadinho. Bem, então o tema que eu pretendo tratar, ou que eu vou abordar convosco, tem exatamente esta designação: paradigmas da esperança bíblica. É um erro que porventura, muitas vezes incorremos, porventura também não se passará convosco, porque vocês já são pessoas ilustradas nestas coisas da Bíblia, da reflexão bíblica, mas acontecerá com muitos. Nós pensar que pegamos na Bíblia e que vamos lá encontrar coisas correspondentes às designações ou àquelas fórmulas que nós conhecemos principalmente a partir da instrução catequética. Hoje não tanto, mas noutros tempos era muito sobre fórmulas, e percorremos os textos bíblicos e não encontraremos isso. Porquê? Porque a Sagrada Escritura não é um livro de fórmulas, e muito menos de conteúdos definidos. Também é importante, se eu andar na Escritura a procurar o que é justiça, nunca mais a encontro. Se andar a procurar a caridade, vou-me ver à rasca, desculpem, para me cruzar com ela. Se eu andar à procura de outras virtudes, dificilmente elas vão passar por mim. E eu não sei se vou passar por elas. O que eu vou encontrar na Sagrada Escritura são, essencialmente, paradigmas, modelos, propostas, interpelações. E podemos alongar-nos nesta lista. Não me alongo, porque não é esse o objetivo, e, portanto, encontrar paradigmas que podem ser traduzidos em paradigmas vivos, pessoas, personagens, modelos, mas podem ser também paradigmas contextuais, contextos. E esses também são importantes. E mesmo na questão dos paradigmas, modelos, temos de estar sempre atentos, porque eles nunca estão parados no tempo, nunca estão fechados. Qualquer paradigma bíblico, modelo, podíamos elencar aqueles que todos nós mais conhecemos, não são paradigmas dados de uma vez e fechados aí no tempo, encerrados numa casola. Não, são personagens que são constantemente, ao longo do tempo, dos séculos, das situações, reinterpretados, eu diria quase reformulados, e
propostos de novo face a conjuntos, a contextos concretos. E portanto, este ano jubilar nos é proposto com este tema e com esta motivação da esperança é efetivamente um sinal muito forte e muito interpelativo neste contexto de uma dinâmica vivencial que é necessária, que nos é proposta e que deve constituir um desafio para a nossa experiência e para a nossa vivência crente. É exatamente isto que o Papa propõe na sua bula. Spes non confundit, a esperança não engana. Partindo, e ele próprio tomando isso, a fundamentação bíblica que dá consistência a esta motivação, a esta esperança, digamos assim, em que nos é proposta uma verdadeira renovação da nossa forma de ser e de estar. A própria motivação do ano jubilar, como sabeis, ela nasce na experiência bíblica das origens, o livro do Levítico, numa época em que a sociedade hebreia, as tribos, mudavam de paradigma de nómadas para sedentários, intuíram esta necessidade de que a própria terra, as instituições sociais, as atitudes tivessem um ritmo de forma a envolver toda a sociedade e não excluir ninguém. E também esta realidade foi de tal maneira sentida ao longo da história que este tema é uma constante na interpretação ou na renovação da experiência da fé bíblica. Temos no livro do Levítico, vamos depois encontrar em Isaías, o grande profeta da nova esperança, em várias situações, em vários contextos, principalmente no capítulo 61, a que mais tarde Lucas vai recorrer para com ele dar-nos os parâmetros da missão que Jesus se propõe a apresentar no seu tempo. Aquilo que vai configurar a sua própria missão. E isto, naturalmente, dá-nos esta ideia. O ano jubilar é uma constante da história. As formas vivenciais são interpelações nossas. São-nos interpelações que nos são dirigidas para que nós possamos, no quadro da Igreja, no quadro da comunidade, adequar, propor, viver em cada tempo. Ora, é importante também pensar que, e o Papa fala de uma forma muito clara, que um ano jubilar tem, como ele faz nesta bula, tem uma fundamentação bíblica, mas não se esgota aí. E o Papa também quer que o ano jubilar não seja aquela efeméride que durante muito tempo passava pela cabeça das pessoas. Na maioria dos casos, reduzida a uma viagem para entrar numa porta santa. Há muitas portas santas e a porta mais santa que a esperança bíblica nos oferece é entrar no mundo concreto para aí deixar os nossos sinais, a nossa presença de santidade, as nossas marcas de santidade. E por isso, e eu não quero evitar esta referência, quero deixá-la bem clara, a fundamentação bíblica desta temática acerca da esperança é um imperativo necessário para não confundirmos com algumas esperançazinhas que às vezes andam por aí e que se diluem ao primeiro sopro do vento, como o fumo das labaredas pouco inconsistentes, mas também é uma resposta, ou pelo menos uma interpelação,
para a realidade social e vivencial, eu diria mesmo política e pastoral do nosso tempo. E este tema tem essa acutilância. E este tema é um tema interpelativo nessa área. Que esperança podemos hoje nós testemunhar aqui e cada nunca, aqui e agora. Ora, este enquadramento com esta dupla dimensão, fundamentação bíblica, interpelação a partir do mundo e para o mundo, nós somos interpelados e devemos também deixar os desafios da nossa interpretação. Portanto, esta dupla dimensão o Papa define-a logo no início da sua bula e dá-nos já o primeiro paradigma da própria esperança bíblica. Somos peregrinos. Esta identidade peregrina de viver a nossa fé marca, dá conteúdo, dá sentido àquilo que estamos a viver e é naturalmente um dos grandes desafios. Eu diria mesmo que este ser peregrinos da esperança é a melhor caracterização da esperança bíblica que marca o sentido mais profundo da nossa identidade crente, da nossa forma de ser crente. A nossa vivência cristã mais não é do que uma peregrinação, uma peregrinação, tal como é referido na própria Gênese da fé bíblica. O que é que Abraão será? Abraão será um peregrino em demanda da terra prometida. É claro que hoje nós não andamos em demanda da terra prometida. Alguns andam por necessidades. Na maioria dos nossos casos, nós até nos acomodamos bem à terra que temos. Não somos peregrinos à procura, mas somos peregrinos à procura da verdadeira terra que Deus nos propõe e para a qual devemos caminhar. Ora, nós vamos exatamente estamos olhando para alguns destes paradigmas que eu não vou abordar, que são contextuais, são globais, mas que nós até conhecemos. Abraão, uma esperança que se afirma na ruptura e na opção de partir, romper com o status quo e partir à procura de Moisés, a afirmação da esperança do querigma de conduzir, de ser líder de um povo. Jeremias, um paradigma da esperança na fidelidade, de que ele é de facto o grande protótipo da fé bíblica e que o deixa bem expresso naqueles textos que nós lemos, meditamos, que são as chamadas confissões, além de outros textos. Temos Jó, o peregrino que se deixa inquietar pelo sofrimento e não se conforma. Não fica de braços cruzados com o que lhe dizem, com o que vem de fora, com os ouvidos. Diríamos que Jó tem um dom muito grande, fazer ouvidos mudos às palavras loucas dos seus amigos. Mas depois reconhece que o que lhe falta é a verdadeira e profunda experiência de Deus. O servo sofredor de Isaías, que é o paradigma da descoberta de um sentido redentor para o sofrimento, um sentido novo. A Virgem Maria, a Senhora, que se faz paradigma da esperança na escuta e na disponibilidade. Os peregrinos de Emaús, eles que esperavam a libertação de Israel, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de libertar Israel. E encontram na centralidade, na vivência cristológica a resposta. Portanto, a esperança é certamente um tema daqueles que melhor se presta
a enquadrar e a dar um verdadeiro sentido a um ano jubilar. E, simultaneamente, oferece também paradigmas de vivência espiritual e de caráter social que nos ajudam a definir a identidade bíblica dos crentes. O Papa Francisco define logo no início da sua bula, como dissemos, esta identidade peregrina. E isso significa que nós não temos aqui um cofre de respostas feitas. Nós não temos, nem olhando para o mundo, nem tomando a Bíblia, um cofre, um armário de respostas feitas, onde vamos, de vez em quando, de acordo com as oportunidades, que é muito da nossa tradição, buscar receitas. A esperança bíblica não se vive com um código de receitas. Vive-se, sim, com uma dinâmica permanente de procura e de atuação. A experiência crente que decorre da fé bíblica é essencialmente dinâmica. É importante percebermos isto. Não é um estado onde nos alapamos e instalamos, mas é uma atitude vivencial de procura permanente, de inquietação, contrapondo-se àquilo que podemos classificar de estática religiosa, que ainda acontece muito nos nossos espaços, não é só fora, também é dentro, que se contrapõe àquilo que é uma instalação que fica presa e maniatada por promessas ou em olhares meramente contemplativos e, por vezes, quando não raro, delirantes, aguardando apenas e só a intervenção dos deuses, ou então, para nós, a intervenção do transcendente. Os crentes da fé bíblica são constantemente interpelados e movidos por uma dinâmica interpelativa que os coloca em caminhada, em processo de procura e de ação, tal como nos é proposto exatamente também pela palavra de Amós. E neste aspecto, apesar de não vir a ter porventura muito tempo para aprofundar um pouco esta área da reflexão bíblica, mas dizer eu que nos é proposto por Amós nestas palavras muito bonitas: procurai o bem, não o mal, para que tenhais vida, então o Senhor Deus estará convosco. Procurai o bem. Ou ainda, odiai o mal, amai o bem, estabelecer justiça nos tribunais, e talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia de vós. A ação de Deus está quase conjugada à nossa atitude de estarmos acolhedores, de recebermos. Não é o Deus que está numa instância imóvel a assistir aos desafios, apenas para bater palmas no intervalo. Não. É um Deus que se deixa mover pela nossa própria atitude de nos movermos na procura. A nossa identidade religiosa como peregrinos aponta para além da história num percurso que não se retém em metas temporais ou em etapas intermédias. Embora essa identidade se viva no tempo e seja marcada pelas contingências históricas que nos envolvem, é importante que nós procuremos descobrir aí o verdadeiro sentido da nossa fé. Toda a história da salvação é uma caminhada na esperança, construída a partir da aliança entre Deus e o homem. Desde o chamamento de Abraão, deixa a tua terra e parte para a terra que eu te indicar, até a afirmação final da esperança que anima os crentes no fim do Apocalipse: vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Portanto, temos aqui de facto um todo, uma globalidade bíblica. Desde o início, Gênesis 12, início daquilo que poderíamos dizer é a experiência crente. Antes são as tradições das origens, não tem muito a ver com isto.
até ao Apocalipse, sempre temos uma dinâmica de caminhada e de procura. Diria que estes são os limites, as fronteiras e os confins da esperança, ou seja, uma dimensão de totalidade no tempo e no espaço que engloba a nossa história, da qual nós também somos participantes e da qual partilhamos. A esperança é, por isso, a marca da nossa identidade na história. O que é que nos diz o Papa? Olhemos para este texto do número 1, logo no início da sua bula. Sentimos os anseios e inquietações que perpassam pela nossa sociedade. Sentimos os anseios e inquietações que perpassam, que percorrem a nossa sociedade. E pelo coração de todos, faça o mundo em tensão e inquieto acerca do seu próprio futuro, em construção. Portanto, a vivência da esperança não pode ser apenas construída a partir da palavra bíblica, sendo ela, na verdade, o seu fundamento. É também necessário olhar para as realidades vivenciais e existenciais em que estamos envolvidos. Todos esperam, diz o Papa, algo que é inerente à condição humana. Que o jubileu seja ocasião de a todos reanimar na esperança. Que o jubileu seja ocasião de a todos reanimar na esperança. Estas premissas são como que a base da bula e os seus ecos estão presentes ao longo de todo o texto. E como tais, eles fazem-se sentir também naquilo que podemos designar como um imperativo pastoral na vivência deste jubileu. Este nosso jubileu não será verdadeiramente um jubileu se o reduzirmos ao interior da igreja onde vamos entrar. É preciso que esse interior, onde vamos entrar, transporte para lá tudo que está fora. E transporte de lá para tudo que está fora esta dinâmica da comunhão e da caridade e fraternidade. Portanto, este imperativo pastoral é importante tê-lo presente. Já referimos que a própria fundamentação que o Papa confere a esta bula está assente na carta aos Romanos. Podíamos designar esta carta aos Romanos, carta de São Paulo, a magna carta da esperança. Isto é já um sinal muito expressivo desta intencionalidade, porque aqui encontramos também muitas referências diretas aos grandes paradigmas, aos grandes modelos tomados a partir do Antigo Testamento e também das leituras hermenêuticas, contextuais, atualizantes, que decorrem no Novo Testamento, principalmente a partir das palavras de Jesus e da vivência destas mesmas palavras por parte das comunidades das origens. E por isso, porventura, reiterando e repetindo a ideia, mas é importante que ela fique como trave mestra desta nossa reflexão. A esperança bíblica não é uma etapa. Melhor dizendo, desculpe, a esperança bíblica não é uma meta, é um itinerário, é um caminho a percorrer. Não é uma meta onde possamos pôr de lado a bicicleta, mas é um itinerário, um caminho a percorrer, onde precisamos sempre da palavra de Deus como a grande bicicleta que dá sentido a esta caminhada. Já vos dizia atrás que não temos na Bíblia um tratado abstrato sobre a esperança e muito menos um guião de condutas
ou seja, um guia normativo para procedermos. Isso não existe. E mesmo esses códigos normativos que podemos encontrar no Antigo Testamento tinham contextos muito específicos, que já não são os nossos. A esperança não é um status situacional. Pelo contrário, a esperança é uma dinâmica de caminhada que se sente presente nos múltiplos passos da Escritura, decorrendo sempre da relação que Yahvé constrói com o seu povo e que marca as diversas etapas dessa mesma caminhada. Por isso, para nos apercebermos da riqueza deste tema em si, deste tema enquanto tal, nos textos bíblicos e da forma como o mesmo está presente, o mesmo, eu diria, dá ambiente, dá envolvência a cada situação, é imperativo começar por fazer sempre uma espécie de rastreio aos textos bíblicos. Aquele rastreio que também nós fazemos quando queremos saber como andamos e como estamos. Creio que na vivência da fé também precisamos fazer de quando em vez um rastreio ao status quo em que nos situamos e principalmente às bases sobre as quais se constrói a nossa experiência. Devemos identificar as dinâmicas mais consistentes e a forma como os horizontes da esperança estão presentes nas diferentes situações. Tendo em conta a especificidade das narrativas bíblicas, nem sempre é fácil discernir as motivações, é verdade. Sendo porventura mais objetivo olhar para os personagens, olhar para os contextos em que se situam. Mais do que uma definição temática, importa ter sempre presente que os textos não pretendem ser linhas normativas, mas antes dinâmicas que informam o projeto de Deus com o seu povo. Mais do que normas, o que temos são motivações interpelativas que desafiam Israel na sua caminhada, tendo sempre presente que Deus assiste e garante este caminho. A esperança é o fervor que anima esta caminhada nas suas múltiplas etapas. A esperança é uma dinâmica interior que anima o crente nas diferentes caminhadas que vai realizando. Olhemos agora de forma muito rápida, já dei a ideia, o chamamento de Abraão. Ele define um começo, como já vos disse. Nesse começo, nós podemos destacar aí uma tríplice dimensão que marcará ao longo da história todo o pensamento bíblico, a saber, o que é que está aí como marcas neste chamamento? O primeiro, a bênção. Em ti abençoarei todos. A bênção era importante para o homem bíblico, mas também é importante para nós. E a esperança é, efetivamente, a fonte da bênção que nos anima a caminhar. Para Abraão foi importante o dom da terra, para ter um espaço de encontro. Nós hoje olhamos muito para o dom da terra como uma posse, não é? E na teologia judaica são inúmeros os textos continuamente a sair, principalmente em épocas de crise como a atual, a querer justificar a posse de uma terra a partir da bênção de Abraão. Não é para isso que ela está. Para nós cristãos, a bênção é a relação de comunhão com Deus. A terra é a relação de comunhão com Deus. Essa é a nossa terra. Essa é a terra que construímos. Essa é a terra que em Cristo Deus nos oferece. E a descendência também era importante para o homem semita. Também para nós podemos dizer que é importante, na sua leitura espiritual, a descendência do anúncio e da difusão da salvação. Ora, cada uma destas três dimensões assume num contexto de mudança de paradigma social e religioso, que era próprio das tribos hebreias,
e que decorrem da resposta de Abraão assume um significado importante, já que o texto nos transmite a resposta ao chamamento de Yahvé e vai se tornar um ponto de referência e um elo dinâmico que vai alimentar todo este povo na sua caminhada ao longo da história. Nós temos de encontrar também, na nossa vivência da esperança, uma dinâmica que revigore, que dê ânimo novo, que empreste um horizonte mais amplo àquilo que é a nossa vivência. Estas três dimensões que acabei de referir serão sempre os referenciais da identidade da esperança bíblica que vão ser reinterpretadas, eu diria, atualizadas ao longo da história numa contínua dinâmica de caminhada. Em cada uma das etapas da história bíblica, elas estão lá sempre presentes. Sentimos que há um permanente regresso a este momento. É através deste permanente regresso à fonte, a fidelidade de Abraão, que é a fonte destas bênçãos, que faz dele o primeiro paradigma da identidade hebraica. Já que é ele a fonte da bênção concedida por Deus ao seu povo. A palavra de Abraão e a sua fidelidade são para Israel a garantia da sua esperança, que se abre ao futuro. É graças à resposta e à fidelidade de Abraão que o povo de Israel ganha méritos aos olhos de Deus e virá a ser um povo messiânico. Podemos mesmo dizer que é na decisão de Abraão em responder ao chamamento, é da decisão de Abraão em responder ao chamamento que nasce a esperança bíblica. Ele responde e parte, e é na fidelidade testemunhada por ele que Israel ganha a bênção de Yahvé. O apelo de Abraão é o primeiro momento em que acontece a esperança, pois é na sua sequência que advém o dom da terra e a promessa de uma descendência. Sempre ao longo da história, este momento da resposta de Abraão ao deixar a sua terra e partir é assumido como um núcleo fundamental da identidade bíblica e está nele não só a fonte da esperança, mas também a certeza que a esperança que motiva e anima a caminhada tem a garantia de Deus. O próprio Jesus faz-se eco desta esperança quando, no diálogo com os judeus, no capítulo 8, ele alude Abraão como fonte da própria esperança que ele testemunha que ele próprio viu. Antes que Abraão fosse, eu era. Um segundo momento desta dinâmica, desta dimensão paradigmática de paradigmas da esperança, podemos encontrá-lo em Moisés, designadamente na aliança. A aliança é um momento muito importante da história bíblica e cria uma relação nova entre o povo de Israel e o seu Deus. Bem sabeis, e isso é importante nós salientarmos até para percebermos um bocadinho de algumas dinâmicas, de alguns pressupostos que às vezes agitam a nossa sociedade. É bom percebermos que este momento da aliança marca um recomeço de toda a relação do religioso, toda a relação entre Deus e um povo. A história antiga diz-nos que as religiões tradicionais, os deuses exerciam sobre os seus seguidores uma atitude não de aliança, mas de subjugação. Os fiéis eram os súbditos. Nós ainda utilizamos muito isto na nossa linguagem, para mais a mudarmos. E o uso que dela fazemos em alguns momentos não é um bom indicativo de pastoral. Continuar a designar os termos escrava, por exemplo. Acho que os tradutores da Bíblia deviam pensar um bocadinho
que não é com estas designações, mesmo. Mas isto é de escrava espiritual. Não existem escravas espirituais. E essa não é a sonância que a palavra tem na sua expressão, na comunicação. Portanto, dizia-vos eu que esta dimensão de aliança é importante porque ela reverte. É uma comunhão a dois, em funções diferentes, em parâmetros diferentes, mas faz de nós, aqueles que seguem o nosso Deus, eu diria parceiros diferentes, mas acima de tudo, Jesus vai dizê-lo, amigos. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque se fosses servos, não saberias o que faz o seu Senhor. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas em Cristo, como São João da Cruz o diz num dos seus escritos, Deus deu-nos tudo a conhecer acerca dele próprio. Portanto, estamos na comunhão com Ele. A aliança bíblica é uma nova realidade, é algo inédito que marcará em definitivo tudo aquilo que diz respeito à relação religiosa. Abre-se aqui uma nova era. A fé, enquanto a expressão da relação entre um povo e o seu Deus, não mais será uma imposição, seja de que tipo for, mas uma relação de comunhão e de diálogo, conjugada nas circunstâncias da história que animam este mesmo povo e o fazem caminhar em ordem ao futuro. A aliança tem sempre um mediador. E no caso da fé bíblica, o mediador será Moisés. E depois será Jesus Cristo. Isto sucede porque na força e na representatividade da aliança se consolida a missão de Moisés, sendo aquele que guiará o povo na sua caminhada. Ora, este sentido de mediação, de aliança, é certamente uma daquelas dimensões que a cada um de nós, na nossa vivência, nos interessa cultivar, viver, acreditar, partilhar. Um outro elemento muito interessante deste caráter paradigmático dos personagens bíblicos poderia ser falarmos aqui um bocadinho da própria missão de Moisés, de David, como um paradigma da esperança messiânica. A figura de David é uma figura um bocadinho controversa, mas ela é a fonte da esperança messiânica bíblica. E é nela que esta esperança caminha permanentemente ao longo da história. E vai sendo enriquecida e vai sendo fortalecida para se também tornar um elemento da identidade da fé. Ora, a importância da tradição messiânica vai, pois, fixar-se na força da própria centralidade da palavra, que é Jesus Cristo. E é dessa esperança messiânica que nasce naturalmente também a esperança que nós vivemos. Uma palavra muito rápida sobre o itinerário da profecia. Podemos interrogar, e sobre a esperança, então, os profetas são os grandes obreiros, eu diria os grandes renovadores, porque deslocam o centro desta esperança da materialidade da história para a esperança vivencial da comunhão com Deus. A terra que Abraão espera nos profetas é a terra do encontro, da comunhão. A descendência é todo o povo, é todo o homem, é a universalidade da salvação. E a bênção é tudo aquilo que Deus, através do seu Messias,
dará a este povo que caminha com ele. Ora, os profetas foram de facto os grandes obreiros da esperança em novos horizontes teológicos. Eles abriram o horizonte. Quem vem a explicitar este horizonte que os profetas abriram é o nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. Por um lado, os temas que já referimos anteriormente, como sejam, por exemplo, a libertação e o dom da terra, estão de novo e de forma reforçada na literatura profética, é verdade. Mas são agora apresentados como os grandes dons que Deus concede ao seu povo. E também como novos horizontes para que este clima de confiança entre Deus e o povo eleito se torne efetivo. O grande foco da esperança na voz dos profetas passa pela implementação de um mundo novo, que há de ser a expressão da gratuidade de Deus que os profetas proclamam, como é o caso de Oseias, como acontece na palavra de Isaías, como acontece nos textos de Zacarias, de Oseias e de outros profetas. Para os profetas, este mundo novo é um dom, eu diria, é o dom da gratuidade de Deus e implica a fidelidade do homem. A fidelidade à lei, à Torá, no entanto, não significa bloqueamento da história, nem dispensa do compromisso do povo eleito, mas antes uma renovação ou um renovado empenho na transformação das condições vivenciais num movimento de conversão à justiça, ao perdão, à confiança e em nosso Senhor Jesus Cristo ao amor. Apraz-me destacar nesta dinâmica profética alguns momentos mais determinantes, que vou referir quase apenas de passagem. Por exemplo, na voz e na palavra de Isaías, nós vamos encontrar uma multiforme, uma diversidade muito grande das manifestações desta esperança. Por um lado, a confiança absoluta na palavra de Deus. Por outro lado, o empenho comprometido da transformação da sociedade. Ainda a renovação das estruturas vivenciais da época, que são um desafio à renovação permanente da história, a justiça, a abertura à universalidade, romper aquele clubismo que Israel cultivou durante séculos. Nós somos o povo eleito, o resto é tudo carne para canhão. Isaías é o primeiro a romper este dogma a que o povo de Israel tinha aludido. Se nós somos os eleitos, ninguém mais tem direito a entrar neste clube. Ora, Isaías é um dos primeiros a romper. Vinde, vamos todos ao monte da casa do Senhor, ao centro da árvore virá a palavra e a profecia. Ali o Senhor reunirá todos os povos, são todos chamados, estão todos convocados. A eleição foi apenas uma etapa na pedagogia divina. Foi apenas uma etapa na pedagogia. Foi criar um elo de luz e de aliança entre as nações. Ora, para Isaías, creio que podemos dizê-lo, o messianismo será o novo nome da esperança. A esperança que Israel acalenta e traz na sua herança há de chamar-se messianismo para todos. Há de chamar-se salvação para todos. Há de chamar-se fraternidade universal. Um messianismo que congrega em si uma dinâmica de renovação sem precedentes na história e que não conhecerá no futuro um momento de tão intensa fé na ação de Yahvé
em prol do seu povo. Para traduzir e expressar esta dinâmica, o profeta recorre a um conjunto de simbolismos que todos nós conhecemos e que eu vou passar adiante, principalmente o das profecias messiânicas e a de Isaías 7 sobre o Emmanuel. Ou aquela que também nos é familiar, porque ouvimos sempre na altura do tempo natalício, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías 9 é também essa luz, essa aurora nova que a esperança bíblica agora alarga a todos. E ainda da voz, da pluralidade das expressões da esperança em Isaías, temos naturalmente a riqueza dos chamados poemas do céu de Yahvé, que são textos carregados de uma densidade intensa que nos permite descobrir novos horizontes para inúmeras coisas, mas principalmente para aquilo que é a condição existencial da nossa identidade, ou seja, o sofrimento e as fragilidades cotidianas. Efetivamente, é o universalismo que confere à esperança anunciada e proposta pelos profetas uma dinâmica aberta ao futuro. Pela palavra profética, Israel torna-se um povo messiânico e o horizonte da sua identidade apresentado a todos os povos. Isaías 2. E também em 56. Nascida e alimentada na palavra, para Isaías a esperança consolida-se também no sofrimento redentor e intercessor do justo, que testemunha essa certeza de caminhar no itinerário que está já centrado na resposta de Abraão. Outro elemento importante da tradição profética, como vos disse, é apenas uma referência muito telegráfica, é o tal da nova aliança em Jeremias, capítulos 31, 33. Um texto também marcante e importantíssimo, até em ordem ao Novo Testamento. Esta nova aliança é uma fonte renovada, ou é um apelo renovado à esperança. Facilmente podemos constatar, através do texto, que a nova aliança, fazendo memória das instituições do passado, várias delas, o templo, o sábado, a lei, tudo isto são instituições que o profeta minimiza, porque a fonte da verdadeira esperança a que Deus convida o seu povo a viver, não está nas instituições, está no coração renovado. É este apelo da nova aliança configurado numa espécie de relação matrimonial entre Deus e o seu povo. É perceptível que esta nova aliança se apresenta como uma nova motivação para os deportados que foram para a Babilónia e, no seu regresso, recomeçam a reconstruir a sua vida. Por isso, quando o profeta diz: imprimirei a minha lei no seu íntimo e gravá-la no seu coração, eu serei o seu Deus e o será o meu povo. É no centro da nossa identidade, feita em comunhão com Deus, que está a fonte desta nova aliança e a verdadeira fonte da nossa esperança. Por isso, e face ao fracasso das instituições que serviam de suporte à aliança mosaica, temos agora um coração que acolhe a lei, um coração que acolhe a palavra, um coração que, a partir desse acolhimento, faz emergir e transparecer uma nova esperança, um povo, um novo dinamismo de comunhão que recolhe a sua força na palavra do Senhor. Por isso é também este viver
numa dinâmica de aliança com Deus, que nós criamos a nossa própria identidade. Deixo-vos também uma palavrinha muito sumária sobre a palavra do profeta Ezequiel. E a isso convido-vos a ler o capítulo 37. O capítulo que à primeira vos pode assustar, não o devem ler diante de crianças antes delas ir para a cama. Mas a nós fazíamos bem de vez em quando lê-las, principalmente quando nos encontramos, tal como o profeta encontra um montão de ossos, sem nexo, sem sentido e sem alma, nos vários momentos frágeis da nossa vida. É importante ver que é da força da palavra de Deus que vem esta nova realidade que todos somos chamados a viver e a construir. Portanto, este Ezequiel 37 é, na verdade, o paradigma da esperança que renasce pela ação da palavra e emerge mesmo a partir das tragédias históricas que nos tocam, focando sempre o grito da esperança que a história não apaga e à luz do qual a esperança se fortalece. Vamos encontrar também em profetas, não vou ocupar muito disso, principalmente em Amós, mas não só, um paradigma de uma esperança ativa, operante, uma esperança social inserida na história, uma esperança que dinamiza as instituições e que envolve aqueles que acreditam um recomeço permanente na transformação das condições sociais em que vivemos. E se essa esperança, ao tempo de Ezequiel, era necessária, eu acho que ela hoje não deixa de ser mais necessária ainda. As situações mecanicistas do nosso tempo e usurpadoras da dignidade humana, que são muitas, exigem também uma intervenção ativa da nossa esperança cristã. Mas a esperança traduz-se nestes paradigmas, mas também se traduz na forma orante do povo de Israel. E isto hoje certamente que nos vai falar ainda disso, mas é importante estarmos presentes que a própria dinâmica da oração bíblica, incluindo a partir dos Salmos, é um desafio motivador e renovador a esta esperança. E fiquei sabendo que os Salmos são uma expressão do Israel que reza e canta a sua esperança. São inúmeros os Salmos onde se reza e se canta esta esperança. Os Salmos não são apenas a contabilidade das desgraças. Bem pelo contrário, os Salmos não cantam desgraças. Podem apresentá-las, podem referir-se a elas, que elas são o espaço vivencial e existencial do homem bíblico na sua fragilidade. Mas dessa oração nasce e se consolida, e nessa oração se expressa a esperança que alimenta o povo de Israel. A oração bíblica é geradora de novas energias que apontam para o futuro. E neste contexto, elas abrem novos horizontes de esperança. E não ficaria bem se eu não aludisse um pouco a uma espécie de paradigma. Quem podia avançar e vocês se levantarem, como está com os pés um bocadinho entorpecidos, é a garganta gasta, os pés entorpecidos. Normalmente é assim, é aí que nascem um bocadinho as gripes. Não ficaria bem comigo próprio se não vos aludisse a uma dinâmica de esperança que está muito presente no Novo Testamento. São inúmeras. Com isto não quero privilegiar nenhuma, nem subalternizar as outras, mas quero preferencialmente aludir a esta, que é o caminho de Emmaus. E cito-vos apenas os parâmetros fundamentais deste caminho.
Primeiro, a experiência da fragilidade daqueles que se sentem desiludidos, fragilizados. Temos isso muito bem expresso a partir do capítulo 24, a partir do versículo 15. Enquanto caminhavam e conversavam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Este deixar-se aproximar por Jesus é importante, é fundamental, mas também é fundamental reconhecê-lo. Agora podemos perguntar como é que no nosso tempo o podemos reconhecer, onde o vamos reconhecer. Então este texto tem boas indicações, quer celebrativas, porque é no momento celebrativo que eles o reconhecem, mas também a força da palavra. Ardia-nos o coração enquanto ele nos explicava a palavra. São tremendamente bonitas e bem formuladas esta narrativa. E ela começa por dizer, 24, 21, diz: nós esperávamos que fosse ele a libertar Israel. É assim que o crente vive. Foi assim que o povo de Israel viveu. É assim que a tradição bíblica, ou é esta a tradição bíblica que a Escritura nos oferece. Nós esperávamos que fosse ele a libertar Israel. Este, eu diria que é o cúmulo, é o texto mais explícito daquilo que era a esperança veterotestamentária. Havia de vir, ele havia de vir. Quem? Aí as tradições divergem, como sabeis, em muitos sentidos. Umas mais dramáticas, outras mais tensas, umas mais violentas, outras mais pacíficas, algumas mais espirituais, outras mais operativas. Mas era a esperança. Ele havia de vir para libertar Israel. E vendo bem qual é o nosso desencanto. Já há 3 dias que não sabemos nada, apesar de umas senhoras terem vindo dizer que viram uns anjos. Mas diziam os outros, é delírio, da manhã não tomaram um pequeno almoço. Mas nós esperávamos esta esperança que não morreu, que nem as circunstâncias penosas e dramáticas abafaram. E estes peregrinos são estes paradigmas daqueles que continuam a alimentar hoje uma esperança ainda não iluminada, ainda não celebrada, ainda não confrontada com a palavra. Ó homens lentos para acreditar em tudo quanto os profetas anunciaram. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes nas Escrituras tudo o que lhe diziam. É bonito que seja no termo de um Evangelho, que é o Evangelho deste ano. Nós vamos ter a oportunidade de descobrir muitos paradigmas de esperança vividos a partir de Lucas. Por exemplo, nas parábolas da misericórdia, no Evangelho da infância, na narrativa do bom samaritano, vai e faz tudo também o mesmo. São inúmeros os paradigmas operativos e vivenciais. É bonito que nós sintamos que é na totalidade da palavra que nós encontramos a grande fonte que dá vida e que anima, que gera e que torna fecunda a esperança que deve animar o nosso coração. E é por isso que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e ali foram anunciar que o Senhor lhes tinha aparecido. Esta é a conclusão de uma esperança vivida. Se vivemos neste clima de esperança, então o que devemos fazer, o que podemos fazer, o que nos compete fazer é testemunhar essa esperança, é anunciá-la, é proclamá-la, é propô-la. E uma iniciativa como esta é também um bom motivo para renovar
este apelo que nos é deixado através da iniciativa que o Papa quis imprimir a este ano. Já não nos fala um bocadinho de outras matrizes da esperança bíblica que encontramos e que muitas delas são válidas, são complementares na abundantíssima literatura hebraica, judaica, não canónica. Também aí nós encontramos belos testemunhos, ótimos paradigmas, ótimos modelos daqueles que lutam e trabalham para criar um clima de esperança, primeiro neles próprios e depois aos outros. Há alguns riscos nesta literatura que é de dar muitas vezes forma violenta, como aconteceu na história do povo judeu, mas é esse sentido, essa dimensão violenta que nós somos interpelados, vivendo a esperança, a ultrapassar mediante o perdão e a misericórdia que Jesus nos traz e que nos tornou também a cada um de nós, tirando-nos portadores